Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um Poder ABC e dessa vez a gente vai falar de beleza, de empreendedorismo e além do espelho. Porque estou aqui com a Gisele Capelli e ela tem aqui um espaço maravilhoso de beleza, né, Gi? E Isso, também ela tá à frente, né? Eu posso falar que você é à frente do Anjos da Sopa? isso. Fundadora, presidente da ONG Anjos da Sopa. Tá, gente, maravilhosa. Então, Gi, me conta primeiro, o que foi primeiro? Isso foi o Anjos da Sopa? Foi o salão? Como que começou isso? É. Primeiramente, olá a todos vocês, obrigada pelo carinho, pelo convite. É muito bom estar aqui, é muito bom poder falar de coisas boas, né? Sim, E principalmente poder inspirar corações para coisas boas, né? graças. E toda vez que eu recebo um convite para poder falar um pouquinho da história da ONG Anjos da Sopa e também falar um pouquinho da minha profissão, eu me sinto muito honrada, porque eu tenho certeza que do outro lado a gente inspira outras pessoas a fazer o mesmo. Com certeza. Então, respondendo ao que você perguntou, Ai, a ONG Anjos da Sopa do ABC não foi uma coisa que eu programei, vou montar uma ONG. Desde menina, desde pequena, eu aprendi que precisamos fazer o bem, olhar sempre para o próximo. Então, durante toda a minha vida, a gente sempre teve os famosos estrangeiros, né, conhecido na Bíblia, dentro da nossa casa. A nossa mãe sempre sim. acolheu quem precisava. Era uma mãe desesperada, era uma criança abandonada, ela sempre acolhia. E a forma que ela tinha de acolher dentro da nossa pobreza, dentro da nossa humildade, era com alimento. A minha mãe unia as pessoas com comida, né? Então, eu com 18 anos, antes de imaginar que um dia eu ia estar à frente de uma instituição como a ONG Anjos da Sopa do ABC, com 18 anos, voltando do meu trabalho, eu era vendedora no shopping, eu peguei uma família inteira e levei para casa, porque isso era normal na minha Isso família. aqui no ABC mesmo. Aqui em Mauá, na época eu morava Tá. em Mauá, né? E aí, chegando em casa com aquela família, minha mãe prontamente fez as camas para depois saber qual que era a situação daquela mãe estar naquela calçada chorando, desesperada com um monte de criança. E aí minha mãe foi fazer cuscuz, fritar ovos, suquinho para alimentá-los. Primeiro, a necessidade era alimentar aquelas crianças e aquela mãe. Então, isso era muito comum. Eu entendi que não era comum o dia que eu estava à frente dos Anjos da Sopa, porque minha mãe faleceu. Com 48 anos ela infartou. E eu Caramba. estava com os meus 28 anos. E eu não sabia o que fazer com tanta dor. E eu sempre fui uma pessoa extremamente apaixonada por Cristo. E eu perguntava para ele, o que que eu faço com essa dor? E ele me respondeu que eu poderia transformá-la em amor. Então eu peguei toda a minha dor e transformei em amor, porque a minha mãe havia me ensinado como fazer. E era só começar a cozinhar. Eu comecei a cozinhar e comecei a alimentar quem tinha fome. Isso você tinha 18 Não, anos? isso eu já estava casada. Eu tinha 6 meses de casada. Eu estava com 28 anos. Caramba. Aí uma amiga minha, em um inverno muito forte, falou assim, aí eu já tinha o salão. Tá. Tinha inaugurado um salão, tinha um ano mais ou menos, um salãozinho que ficava na Barão do Rio Branco, lá na Vila Assunção, ali na Tá. Vila Eudize. E aí, muito frio, inverno rigoroso, uma amiga minha falou, Gia, eu e o pessoal do forró, da dança, que eu amo dançar, né? Pra quem não sabe, eu danço, sou dançarina, ó. Olha, já podia colocar uma música e ela fazer um passinho. Não, menos arte, menos arte. E Vamos. aí, eu falei, não, eu quero ir. E ela falou, no momento certo, você vai. Aí teve uma noite que precisou de mim e eu fui. E aí, quando eu fui... Já era Anjos da Sopa ou não? Não existia um nome, não Era estava um grupo intitulado. só. Eram uns amigos que estavam levando cobertor e alguém falou, ai, são os Anjos da Sopa. Não foi uma coisa, vai se chamar Anjos da Sopa. Entendi, São aconteceu. Anjos da Sopa. E aí eu fui, e nessa primeira vez que eu fui, já tinha uma família lá, a família que eu levei para minha casa. Porque aquilo para mim era surreal. Não, Uma peraí, mãe, você um levou a família, aí depois você reencontrou essa família ou não? Eram Não, eu fui outras entregar- famílias com a ó, mesma Essa característica. amiga, inverno muito rigoroso, nós fomos entregar cobertores. Tá. A primeira pessoa que apareceu na minha frente para a primeira entrega como Anjos da Sopa com aquele grupo foi uma família com gêmeos que estavam dormindo nas tá. ruas de Santo André, no centro de Santo André. E aí, para mim, foi muito impactante ver aqueles pais, aquela família com aqueles gêmeos dormindo nas ruas. Então, eu Nossa. voltei para casa muito incomodada. E nisso, fazia pouquíssimo tempo que a minha mãe havia falecido, eu estava em luto, né? E aí, me incomodou demais. Eu falei pro meu esposo, não posso deixar eles lá. Porque aí eu paguei o hotel para eles dormir, né? Entendi. Aí no dia seguinte eu falei, o hotel não queria aceitar, né? Eu falei, olha, eu entendo um pouquinho de leis, vocês têm obrigação, não pode fazer distinção. E aí aceitaram aquela família. Só que pela manhã,
Para onde eles iriam? Você ficou Aí eu levei para pensando. casa. Eu fui lá, busquei, coloquei dentro do meu carro e levei para casa. E o mais louco que eles estavam tentando ajuda e ser abrigado dentro de uma igreja que tinha ali. E Uma não- igreja enorme, uma igreja rica, ali no centro de Santo André. E eu fui até lá e perguntei: vocês vão ajudar? Eles falaram que não. E eles não deixaram essa família colocar nem o carrinho do bebê ali Mentira. dentro. Porque não tinha como subir pelas escadas do hotel. Não deixava nem o carrinho do bebê ali. Você Meu acredita? Deus! Aí que eu falei, gente, é muito sério, eles precisam de ajuda, né? E aí a gente lutou por essa família, os avós acolheram, graças a Deus, hoje essas bom. crianças já são adolescentes e tal, saiu das ruas, e a partir daquilo eu entendi que eu tinha uma missão, e uma missão muito grandiosa. Tanto é que uma questão de honra da ONG Anjos da Sopa é que a gente não permite crianças nas ruas da cidade de Santo André. Que legal. Eu gostaria muito de conseguir não permitir crianças nas ruas de São Bernardo, de Mauá e de São Caetano, mas é muita coisa, é uma demanda muito grande. Mas em Santo André, criança nas ruas a gente não deixa. E como faz quando gente você briga. encontra? A gente briga muito. Briga muito. Mas assim, você tá na rua e você encontrou lá uma família com crianças. O que que você faz naquele momento? Naquele momento, a gente já tira das ruas. A gente já leva para o nosso cantinho, ou para o salão, ou para minha casa, ou para algum lugar. Que A gente já máximo! tira. Aí no dia Caramba! seguinte, eu já ligo para as diretoras de escola, amigas minhas, que Já elas falam, sabem, você né, é uma o que amiga você difícil. faz. É. Eu não fico esperando pelo sistema, porque o sistema é falho. Burocrático. Não é. fosse burocrático e falha, a gente não Sim. precisaria fazer o trabalho que a gente Sim, faz. com certeza. E aí, a gente já encontra emprego para o pai, emprego para a mãe, ligo para as famílias cadastradas, tem um barraquinho aí dentro da comunidade, alguém tem uma casinha e tal, a gente já dá um jeito de colocá-los. Por quê? Nath, se eu deixar essa família nas ruas por mais de uma semana, vem o frio, vem a chuva, aí vem a depressão profunda, aí vê as crianças passando frio, dão álcool para aquecer, acende fogueira, podem se queimar, e são tantas coisas, entendeu? Para fugir da dor, para fugir do eu estou agora nas ruas. A gente precisa ter um trabalho muito rápido. É. E ao longo desses anos foram dezenas de famílias. Meu E Deus. graças a Deus nenhuma voltou para a situação de Caramba, rua. gente. Porque, principalmente pós-pandemia, muita gente foi despejada, né? Sim. E aí você vê o desespero de uma mãe, de um pai, as crianças embaixo de calçada. Os últimos agora foi um grupo que estava mãe, pai, e os filhos, tinha filhos, estava todo mundo ali embaixo de um viaduto, e eles falavam, vocês têm tantos dias para sair daqui, né? Uhum. A prefeitura e tal. Uma das coisas que eu acho absurdo, porque você concorda que se você vê uma criança dormindo embaixo de um viaduto, isso deveria ser algo. Você concorda? Dói, né? Isso Gente, dói, é não tem dolorido cabimento. você ver Uma isso. criança, para que existe o Estatuto da Criança? É. Pode a gente admitir uma criança dormindo em meio a ratos, esgoto, sem saneamento básico, correndo todos os tipos de risco embaixo de um viaduto? Afinal de contas, existem uns órgãos públicos que deveriam trabalhar para isso. Então, alguém está recebendo salário, mas aquela criança está ali no meio do esgoto, embaixo de um viaduto. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, então, para mim, é inaceitável. Então, a gente faz este trabalho. Mas assim, por exemplo, existe alguém que vocês possam recorrer ou ninguém? Não. Todo mundo fecha os olhos para isso, porque não tem abrigo, esse ano, Nath, esse ano eu vou te contar uma história. Era perto do Natal, na verdade foi no final do ano passado. Perto do Natal, alguém me falou, os irmãos franciscanos da Casa de Assis. Você sabe que franciscano eles fazem voto de pobreza, são pessoas que vivem para fazer o bem. Entrou em contato comigo e falou, olha, tem uma família morando dentro de um carro. Como assim, com um bebê recém-nascido? Falei, mas espera aí, como assim? Eu pedi para procurar você. Eles não pedem para procurar ajuda aonde deveria. Eles falam assim, procura a Gisele, que é a única dentro dos Anjos da Sopa que vai conseguir fazer alguma coisa por vocês. Porque era urgente. E aí me aparece na minha porta a mãe, jovem, o pai e um bebê recém-nascido, 17 dias, que veio do sul. Fugido de lá, porque ela tem problemas mentais, na verdade ela tem dificuldades, né? Esqueci o nome do que ela tinha, mas uma criança grande, e cheia de amor e querendo proteger aquele bebê. E ele usuário de droga. Ela é aluna da APAE no Sul. Entendi. E até eu achar a mãe ia demorar. O que eu fiz? Acolhi ela dentro do meu salão de beleza. E eu fiquei com um bebê de 17 dias recém-nascido. Mas nesse caso, os pais cuidando bem da criança e tudo mais, ou não? Porque o pai era dependente químico, né? Tava fugido, né? E a mãe tem problemas, né?
E aí, o que fazer nessa situação? A gente quer tentar entender. Arrumei um cantinho e coloquei eles até entender onde estava a família, o porquê que chegou a esse ponto e tal. E aquele bebê correndo riscos sérios. E aí, fechei minha agenda de trabalho e comecei, coisa que eu nunca faço, mas eu precisava recorrer aos órgãos competentes. E aí começou a luta. Fui em um, fui em outro, fui em um, fui no outro. E pela primeira vez na minha vida, eu entrei em contato com um político, porque ninguém queria fazer nada. Com uma senadora. Senador tem poder? Tem. Pois é. E essa senadora nada fez. A assessora esteve dentro da minha ONG. Pela primeira vez eu recorri, porque para mim aquela família representava, era Natal. Quem que essa família... um período que deixa Quem a que gente, essa né? família representa batendo no seu portão com um recém-nascido? Nossa, é mesmo. Né? É. Eu falei, eu não vou deixar nas ruas, né? Então, o meu salão se tornou a manjedoura. É. E eu falei, vamos atrás de ajuda. Depois que eu fiz uma baguncinha e tal, falei, olha, eu vou denunciar, eu vou entrar nas redes sociais. Apareceram 10 pessoas de órgãos públicos, que eu não vou citar nome, porque eu não gosto. Sim, uhum. E também não cabe, só para Uhum. vocês entenderem. Eu tenho um vídeo dos 10 funcionários públicos que foram lá, cada um de um órgão competente. Sabe o que fizeram? Nada. Sabe como terminou esse caso? O pai entrando em um carro totalmente drogado, no carro todo quebrado, pegando o bebê, jogando a cabeça do bebê, batendo num câmbio e jogando a mãe dentro do carro, uma situação horrível assim, correndo risco e desaparecendo. Então, e você não teve mais notícias? E foram 2 semanas tentando lutar, por tentando isso. falar, esse bebê tá correndo risco. Essa mãe é uma aluna da paz, gente, pelo amor de Deus. É toda uma estrutura que não ignorando. existe E ali, quem né? me conhece, quem conhece a Gisele no íntimo, sabe que para eu ter recorrido Aos órgãos públicos, a uma senadora, para sua assessora ir até mim e tal, foi porque era um caso muito sério. E nós não tivemos mais notícias. Tivemos sim. Descobrimos que a criança estava no meio de um tráfico de drogas, onde vende drogas e tal. E aí passa-se um mês, alguém de São Paulo me liga, que é da vara da infância, porque tinha um bebê recém-nascido rodando pelo centro de São Paulo, pela Cracolândia. Ai, meu Deus! E que disseram que os anjos da sopa havia feito alguma coisa, algum cadastro deles. Porque eu acho que ligaram, pegaram o que ele passou lá no... Às vezes até para saber quem era a criança. Viram que a família passou num determinado órgão responsável por isso, e aí ligou o nome Anjos da Sopa e ligou para mim. E quem ligou foi realmente da promotoria da vara da infância. Ai, o que você pode me dizer e tal? Eu posso dizer que eu já não tenho mais nada a ver com isso, eu lavo as minhas mãos, porque vocês não fazem nada. Porque eu falei onde a família estava, a polícia chegou com 9 viaturas, levou a família, a delegada da delegacia feminina, falou, aqui não tem risco, e liberou o bebê, a mulher de novo para Cracolândia. É muito complicado isso. Então, assim, foi a primeira e a última vez. Eu não perco meu tempo tentando fazer o sistema funcionar. Então, o mais fácil a fazer é isso, é acolher e tentar dar alguma coisinha ali. Você e o seu grupo. E aí, assim, eu vivo ali também, e eu vejo todas as manhãs, assim, uma multidão de gente ali na frente. Como é que funciona isso? Qual é o trabalho que vocês fazem ali todos os dias? Porque eu vejo que são todos os dias. Todos os dias. Nós temos um cadastro na cidade que cada pessoa em situação de rua tem uma carteirinha, né? Que comprova que ele é uma pessoa em situação de rua. Então, essa pessoa, eu tenho um acordo com eles, né? Eles respeitam o meu bairro, a rua, não pode jogar lixo nas ruas e tudo mais. E eles podem se alimentar ali. Infelizmente, eu ainda não tenho um espaço decente, com mesa, onde eles podem entrar, sentar e comer com dignidade. Mas vamos ter. Anjos da Sopa vai. Mas a gente serve ali e eles saem andando, comendo nas ruas, né? E às vezes vão para o Parque Central, come e tal. E há um respeito muito grande ali na região em relação a isso. Então, todos os dias eles tomam café ali, só que ali também é um ponto de socorro para eles. Então, eu tenho ali 2 geladeiras abastecidas o dia inteiro, eu tenho roupas, então choveu, eles estão molhados, eles correm lá para pegar uma troca de roupa, para pegar uma toalha, um kit de higiene. E tem funcionado muito bem ao longo de 12 anos. 12 anos? O assustador é que tem aumentado de uma forma muito rápida, né?
muito rápido. E a gente estava conversando muita aqui antes de gente. começar, né, o podcast, o que leva essas pessoas a irem para a rua? Porque assim, a gente que passa por esses lugares e a gente vê a família e tudo mais, a gente tem aquela uma mentalidade de pensar, poxa, porque às vezes é porque usou droga, perdeu casa, perdeu família. E eu queria que você contasse que você estava falando pra gente que não é isso Não, necessariamente, né? isso é uma das coisas. Que tem Existe uma muito além diferença. disso, né? Existe o morador de rua, existe o dependente químico, aquele que está usando muita droga, onde a família já não suporta mais e ele vai para as ruas, porque sabe que já não tem mais espaço para ele dentro de casa, né, e tudo mais. E existe aquela pessoa que é morador de rua mesmo, que ele mora nas ruas. E existem várias situações. Eu acho que o pior de quem vive nas ruas é o preconceito de quem está do lado de cá. Sim, com certeza. Tanto é que todo mundo sabe que eles são invisíveis. A gente chama que eles vivem na invisibilidade, porque as pessoas passam, vê jogado, muitas vezes mortos. Inclusive, esses dias tinha um vídeo, o morador de rua ele estava em óbito e todo mundo passando por ele, Não assim, sabia o nem o que corpo estava ali, tá acontecendo. morto e Sim. ok. Teve outro também dentro de uma UPA, que ele ficou lá por 9 horas morto, e a população percebeu que ele estava morto, né? Isso foi, eu acho que em Brasília. Percebeu que ele estava morto já há horas ali, sem atendimento. É a invisibilidade, né? É um ser humano, mas infelizmente as pessoas estão muito frias em relação a isso. Então, é uma luta necessária e o que levam eles a estar nessa situação, a primeira coisa, eu sempre falo assim, quando alguém vem muito crítico em relação à população de rua, eu falo assim, você tem alguém na família com depressão? Você sabe o que é depressão? Então ninguém... Uma das frases que eu escuto, está na rua porque quer. Gente, quem é que Ninguém quer estar na rua, né? Quem é que quer não ter um banheiro para usar, ficar defecado, urinado, faminto, ferido, sendo tratado como animal? É uma pessoa que está doente, que não totalmente doente. Hoje, a gente está vivendo um número gigantesco de pessoas com problemas de saúde mental, assim, gravíssimo, e que não existe cura, a não ser se dopar cada vez mais, certo? É só se dopando não existe a cura. Sim. Não existe a cura. Então, você imagina uma pessoa em situação de rua, ele já está abaixo desse nível de tomar medicação já, ele já está em um nível que ele está esperando a morte chegar. Nossa. Entendeu? Então é muito sério. E a gente sabe que a gente não tem saúde pública para essa turma, porque a gente não tem nem para quem ainda está debaixo de um teto, que tem sua família. Estruturado. Quantas famílias têm aí adolescentes tentando se matar, se suicidar? Não só adolescentes, né? Idosos com depressão. E isso coisa... além de classe social, né? Além de classe social, exatamente. Né? Então, já começa por aí. Porque é surreal alguém olhar para uma pessoa em situação de rua e falar assim, nossa, olha... Já julgar, né? Sem saber. Vagabundo, tá aí porque quer, porque a vida tá fácil. Tá fácil você tomar sol, chuva, você viver urinado, machucado, com bichos, ratazana passando por você, comendo comida podre de lixo. Gente, é muita falta de amor para justificar uma coisa que tá nítido, e tá aumentando cada vez mais. Nas ruas, Nath, nós temos pessoas formadas, nós temos médicos. Sim. Inclusive, nós tínhamos um na cidade de Santo André, que era filho de uma das advogadas mais renomadas dessa cidade, que ela tentou de todas as formas tirar ele daquela situação. Ele vivia um quadro de depressão profunda e era alcoólatra, crônico. Caramba. E uma vez ele perguntou para mim assim, loira, o que te faz vir aqui, me dar uma comida dessa? E começou a chorar. Cuidar de mim e se preocupar comigo, eu não mereço. Eu falei, eu te respondo se você me responder uma pergunta também. Aí ele pegou e falou, tá, me responde, o que te leva a fazer isso por mim? Eu não mereço. Aí eu falei, porque é o que é certo, porque eu acredito em Cristo e eu acredito nos ensinamentos dele. Ele disse que é preciso fazer o bem, que é preciso cuidar de você. Aí eu falei, agora eu respondi, agora você vai responder uma. E o que faz você ficar nessa situação? Por que você faz isso com você? Ele falou, porque eu sou alcoólatra. Ai. Você sabe o que é ser alcoólatra? É. E às vezes dentro de casa a família também não vai aceitar, né? E a dor da dependência química é algo absurdo, né? Porque eles falam assim para mim que ficar sem a droga, a abstinência, é como se alguém arrancasse
arrancasse os membros do corpo sem anestesia nenhuma, assim, sabe? Que é muita deve dor, ser que é a dor da surreal. morte e tal. Então, eles têm muito medo. Nós temos uma moradora de rua em Santo André, que é uma mulher. Ela tem tanto medo. Eu falo, vamos sair daqui, vamos para uma clínica. Eu tenho muita vontade de salvá-la. Aí ela faz assim. Não. Eu falo assim, mas por quê? Por quê? Ela fala assim, eu não consigo, não posso ficar sem o álcool. Gente, é surreal. É uma doença, né? Muito É séria. uma doença Mas séria. teve algum caso de sucesso que você falou, não, consegui tirar essa pessoa daqui, deu certo? As famílias são todos casos de sucesso. Ai, que Não bom. chegou a se tornar pessoas em situação de rua. Mas aquele que está nas ruas há muitos anos é muito difícil. Teve um caso de sucesso que me comoveu muito no ano passado. Nós estávamos na rua entregando sopa. Um homem muito bem vestido, bonito, se aproximou. Oi, tudo bem, Gisele? E eu falei, tudo bem, mas eu não reconheço. Não sei quem é. Eu não sei quem é. Eu falei, Todo mundo conhece a Gisele, mas ela nem sabe quem é, né? Eu fiz assim, gente, quem é? É. E aí, o que aconteceu? Ele falou, você não lembra de mim, né? Eu falei, não. Ele disse assim, alguns anos atrás eu tive uma depressão profunda e eu vivi nessas ruas por 3 anos. Ele falou, e a única coisa que me remetia à minha família era o sabor da sua sopa. Mentira! E ele falou com lágrimas nos olhos. E eu com o negócio, né? Ele falou assim, e a única coisa que eu sinto saudade dessa época era o momento da sopa que me marcou. Hoje eu estou tratado, voltei a trabalhar, recuperei a minha família, Que legal. estou bem. É. E, meu, É por isso que você continua, né? sim, Talvez. porque se a gente está levando, todos eles têm esse hábito de falar da nossa refeição, fala assim, me lembra a comida da minha mãe, lembra a comida da minha tia. Você acaba acalentando ali uma pessoa no momento de dor, né? E eu consigo, nós, dos Anjos da Sopa, conseguimos remeter eles a um momento da vida que era diferente, que eles ainda sonhavam, né? É. Eu consigo remeter eles a um momento onde eles ainda tinham sonho. Então, eu dou uma virada de chave naquele momento que a gente trata com carinho, entendeu? Sim. A gente tem isso. Então, eu falo sempre para os nossos voluntários, que hoje são 200 É isso que eu ia voluntários. te perguntar, a quantidade de pessoas, porque eu acho que quando as pessoas vão conhecendo, às vezes falam, deixa eu também participar, e vai chegando gente, né? Nós temos em torno de 200 voluntários hoje, né? Que participa do preparo, da entrega todos os dias dos pães. É um trabalho fantástico. Todo dia tem os pães, à noite Os também. Anjos da Sopa não tem nenhum funcionário. Tá. Tudo isso que você vê acontecendo ali todos os Todos dias é voluntários. voluntários. Legal. São pessoas que têm o mesmo olhar e que acreditam naquilo que eu acredito, aquilo que a ONG acredita. Tanto é que sempre que a gente tem uma campanha, todo mundo se une fortemente, assim, com muito amor e carinho pela transparência que a gente tem, né? Nós não temos nenhum tipo de verba, nós não temos nenhum tipo de ligação religiosa ou política. É gente ajudando gente. Legal. Então, é caridade por caridade de verdade. Então, eu acho que isso que atrai pessoas que acreditam nas mesmas coisas e faz acontecer. E é tão bonito ver, tão organizado, aquele que passa na padaria, que doa os pães, que leva para lá, o que pega o pão de manhã, que passa a manteiga, o que coa o café, o que entrega o café, o que anota na ficha, a ficha está cheia, o que imprime outra ficha. E, tipo, se fosse uma empresa, se fosse funcionário, não funcionaria de forma tão linda como funciona. É uma rede, né? Uma rede, corrente do bem, né? Uma corrente do bem linda, menina, é fantástico. E eu acho que é isso que atinge tantos corações e faz tantas pessoas ter esse olhar bonito pra gente, sabe? Bonito. Porque é complicado, né? Lógico. Porque você sabe que eu tenho um salão de beleza. Então, que vamos falar sobre isso também. Como unir tudo isso, né? Que inclusive é no mesmo lugar que você prepara todas as coisas pro pessoal. É uma das coisas que deixa o pessoal mais assim, como ela consegue? Como, Gi? Conta pra gente. É loucura unir as duas coisas, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ver as mulheres lindas, madames, entrando, saindo perfumadas, maravilhosas, e os moradores de rua ali na porta, né? Além do espelho, né, Gi? Tomando cafezinho e tal, sentado ali. Sim. E é um barato. E é tão engraçado que às vezes as clientes vão estacionar, aí tem um deles, mas pra cá, vai ajudar. Viraram manobrista. Aí vão atravessar a rua, eles param os carros para que minha cliente possa passar. É um modo, talvez, deles retribuírem aquilo que você está falando. E é tão gostoso que, assim, eles respeitam. Você vê, lá na porta, se você andar a rua inteira, você frequenta ali, você vai ver que não tem moradores de rua dormindo ali. Não tem. Você não vê moradores, nem na minha porta, nem no Eles vão e depois já saem, Eles vão, né? pegam, já saem, eles respeitam
respeitam o meu espaço, eles respeitam demais. E é um barato. Às vezes eu estou em algum lugar assim no centro com meu filho e tal. Alguém te reconhece. Não, a população de rua me chama pelo nome, né? E Uhum. fala: Bom dia, Ian. Oi, Ravi. Tudo bem? Precisa de ajuda aí, loira? Quer que eu carregue para você? Sim. Então, eu tenho essa intimidade. E é essa intimidade que eu gostaria que a população tivesse. Entendi. Se a população tivesse essa intimidade, nossa, uma meia dúzia já falou que. Ai, roubaram ali a rua, foi por conta dessa ONG. Gente, eu tenho câmeras para todo lado. Eu mostrar para a pessoa falar: olha, essa pessoa não é moradora de rua. É porque existe esse preconceito. É um preconceito muito grande, né? Fala, não é morador de rua, olha aqui a câmera, não está cadastrado aqui e tal, né? Se algum apronta alguma coisa, ele é riscado, ele não volta não pode mais. Voltar. Não volta. É uma regra que você acabou estipulando para eles, Existem né? regras. E a gente tem toda uma amizade no geral, né? Falo, quando a gente está à frente de uma ONG, desde da polícia, a militar, a civil, desde o pessoal dentro da comunidade, os líderes das comunidades, todo mundo, eles têm uma empatia pelo trabalho que a gente faz. Porque eles sabem, eu passei por situações, por exemplo, no estado da Bahia, com o meu pai que faleceu lá, que a central de cadastro de pessoas é em São Paulo. Do chefão aqui, pegar o telefone, ligar dentro do IML de Salvador, eu falei, eu quero falar com ela. Fala, olha, eu tô sabendo o que você está passando, mas pelo trabalho fantástico que você faz aí no estado de São Paulo, com a população em situação de rua, eu estou resolvendo aqui agora para vocês. Você pode enterrar o seu pai e tá tudo certo. Então, tipo assim, alcança lugares. Outras pessoas que você nem imagina, né? E eu lá dentro do IML conversando com uma pessoa igual eu estou conversando com você. E falando, tem uma ONG e tal. E a pessoa aqui em São Paulo fala, olha, o pai dela que está aqui para ser liberado, né? Para enterrar aquela pessoa, voltar para São Paulo, que eu tinha 600 sacolinhas para entregar para as minhas crianças aqui no Dia das Crianças. Olha só que legal. Meu pai faleceu perto do meu aniversário ali e tal. Aí eu falando, eu tenho 600 sacolinhas para entregar, tá demorando. Sabe, alguém ligar daqui e falar, olha, Gisele, eu sou fulano de tal, representante do Cadastro Universal do Brasil e tal. Você vê que seu trabalho tá fazendo efeito, né? Não, e saber que pessoas têm um olhar humano para isso, né? Que existem pessoas, porque a gente imagina que não, mas pessoas que falam assim, que legal, é isso aí, a gente tem que se ajudar. Você nos ajuda aqui, eu te ajudo aí, e vai além de fronteiras isso, né? Isso e aí vai criando mesmo, acho que vai mudando aquela sementinha, né, nas pessoas. Eu tenho as sacolinhas e eu tenho as clientes. As clientes que frequentam o meu salão, normalmente, são os clientes que já têm essa luz dentro de si. Ela já sabe que elas vão dividir a poltrona com sacolinhas de Natal. Ela já sabe que a cabeleireira dela vai falar, olha, estamos precisando de óleo, pó de café. Tá certo, é isso mesmo. Entendeu? Então, elas já vão fazer o cabelo e já deixa ali a doação de uma cesta básica. Legal. Ela já fala, Gisele, eu quero uma criança nesse Natal, tá bom? Eu quero um bebezinho, quero comprar uma roupinha para um bebezinho. Então, você vê que é uma união, uma junção das duas coisas. Por outro lado, independente da ONG, eu tenho paixão pela minha profissão. Vamos falar também sobre esse salão lindo, maravilhoso, todo rosa. Né, eu tenho paixão pela minha profissão. Como surgiu isso daí? Você desde algo que você sempre quis? Desde os 15 anos, eu sempre quis ter um espaço cor-de-rosa, onde as mulheres que entrassem ali se sentissem acolhidas e se sentissem bem. Eu queria um espaço feminino, né? Apesar da gente atender os maridos, os filhos. O foco é a mulherada, né? Então, eu queria muito isso. Só que a minha prioridade, quando eu comprei o meu imóvel para sair do aluguel do salão antigo, a minha prioridade era ter a cozinha, porque eu fazia na minha lavanderia comida para a população de rua. Porque primeiro veio isso, né? Depois veio o salão. Aí, era pandemia e tal, eu estava lá reformando isso, aquilo. E aí, eles vieram junto, o salão. Foi uma coisa... Foi junto. Foi caminhando. Meu primeiro filho, ONG, salão, veio tudo junto. Né? Perdi minha mãe. 6 meses de casado, eu perdi a minha mãe. Logo eu engravidei do meu primeiro filho, estava inaugurando o meu primeiro salão e já estava nas ruas alimentando a população de rua. Tudo junto. Tanto é que a gente faz aniversário tudo junto, assim, as coisas. A gente já comemora. Exatamente. Verdade, foi aniversário do meu salão. Quanto tempo de salão? Ontem fez 13 anos que a minha mãe faleceu. O salão fez
O salão fez 13 anos. Ontem foi aniversário de morte da minha mãe. E os Anjos da Sopa faz aniversário agora de 12 anos. Em fevereiro, meu filho faz 14 anos. Então É tudo junto mesmo. Foi tudo aconteceu na minha vida, assim, muito junto. O pessoal fala, como é que você dá conta? Eu falei, é Deus. Quando ele tá na direção, a gente consegue. E a minha profissão foi crescendo muito, né? Eu comecei a ter uma visibilidade muito grande pela qualidade do trabalho que a gente entrega. Então, eu falei, poxa vida, eu estava ali naquele salão de aluguel, 4x4 pequenininho, e aí a agenda estava tão cheia que eu colocava as minhas clientes embaixo de uma árvore para esperar o pessoal sair para elas entrar. Ó, o começo, né? O começo do empreendedor não é fácil. No aniversário agora tinha, né? Várias clientes dessa época. Fala, Gi, eu lembro a gente com a touquinha lá fora, porque não cabia lá dentro. Sim. Eu falo, ela fala, é tão bom. O que você achou mais difícil em empreender? Difícil empreender. Você passou, né, desde o comecinho ali... Pandemia, tudo, né? A gente enfrentou tudo. Mas é engraçado que a maioria das pessoas estava fechando na pandemia e eu estava abrindo meu espaço meu. O maior. Maior. Tinha comprado meu imóvel. Falei, é meu, agora é nosso. Eu e meu marido, a gente falou, não, vamos sair do aluguel. Aí já tinha aquela casa que a gente investiu e tal. Falei, é aqui que vai ser. Só que aí, durante a pandemia, ao invés de eu estar pensando em reformar o salão, eu já peguei a cozinha grande que tinha lá embaixo e comecei a reformar. Pensou na cozinha primeiro. Você está reformando a cozinha? Eu falei, porque minha prioridade, e foi muito bem bolado, porque na pandemia eu tinha que cozinhar para multidões. Né? Nossa, eu imagino, porque foi o auge das pessoas. Quando a cozinha estava pronta, aí eu deixei os pedreiros cuidar do salão, mas minha cozinha estava pronta. A gente conseguia alimentar a necessidade, né? Quanta gente ali. Pura, né? Porque assim, a fila era um quarteirão de pessoas em situação de rua que de repente a gente viu que não era pessoas em situação de rua, era famílias já na fila com os moradores de rua porque estavam passando fome. E de repente a gente começou a ver os vizinhos na fila. Que situação, né? Aí eu pedindo sempre direcionamento de Deus, falei, vou ter que dividir. Coloquei população de rua sem salão. Não tinha salão. Então, é porque fechou. Teve que fechar, lockdown. E aí, gente? E aí eu comecei a receber muita pedrada, porque o pessoal falou, você tá aglomerando. Eu falei, eu não tô aglomerando, eu tô salvando, o povo tá passando fome. Aí eu dividi famílias para um lado, que eu dava alimentos para preparar em casa, moradores de rua para o outro, que eu dava comida pronta. E foram várias situações, né? Tinha gente que chegava no meu portão e falava assim, é aqui que tá entregando comida, e desmaiava, né? Nossa. Tinha gente que vinha de outra cidade porque descobriu que aqui tinha alguém. E tudo fechado, para você ter uma ideia, a Rede Globo veio na minha porta, não porque queria me entrevistar, porque não existia nenhuma instituição, Bom Prato, igreja, ninguém aberto, alimentando essa galera. E aí, através do Diário do Grande ABC, eles falaram, olha, tem uma menina que tá uma louca ali no lockdown que tá dando comida pros pobres. Entendi. Então, eles foram lá, o que foi divisor de águas. Porque ali eu consegui alimentar multidões. Através da reportagem deles, enchia Acho que veio mais gente. Vinha gente. E doação. Porque existiam outras pessoas que tinham essa preocupação também, mas não tinha a coragem. Mas tinha coragem de ir até minha porta para levar. Então, doar, né? Era assim, ó, em um dia, toneladas de alimento, à noite já estava vazio. Aí, de dia, já enchia de novo de alimentos. E uma galerinha ali, tudo separada, cada um em um fogão, em um canto, por conta, né, do lockdown, né, do distanciamento. E eu cozinhando, e meu marido não sabendo o que eu estava fazendo, até que falaram para ele que tinha uma multidão. até que ele chegou em casa, ele não conseguia entrar em casa. Não, porque aí já era onde é o salão, e a minha casa era outro lugar. Eu saía na pontinha do pé, e falava, eu vou lá para eu ver a obra e tal. De repente falava para ele assim, uai, tem uma multidão dobrando na esquina, o que é isso? Sua esposa tá ali, causando. Tá lá entregando marmita. Sim. Mas que bom, né? E aí a gente teve uma fase que a gente não conseguiu mais, porque eu não estava conseguindo cozinhar. Aí eu lembro que um dia eu dobrei o joelho e orei. Mas no mais profundo do meu ser, eu falei, Deus, como eu vou alimentar tanta gente? Como eu vou fazer isso, Senhor? O fogão não dá conta. Nossa, eu imagino. A gente tinha um alimento, mas eu não tinha mão de obra, o fogão não dá conta. O que eu vou fazer? E aí o Senhor falou, ai, que menina boba, né? Como ela é preocupada. Deixa comigo. No dia seguinte, alguém ligou e colocou à nossa disposição 23 nutricionistas com uma cozinha gigantesca de uma instituição, que eu não vou citar o nome. Que legal. E começaram a enviar 8.000 refeições todos os dias para os Anjos da Sopa distribuir. Durante a pandemia. Durante meses da pandemia. Legal. Durante meses.
Foram mais de 23 nutricionistas, 50 cozinheiros, usando a cozinha de uma instituição que estava Para ajudar você. fazendo marmitas frescas e enviando. Eu não precisei mais cozinhar, eu só precisava alimentar. Que lindo. E Deus mandou mais gente que levava dentro das comunidades, então a comunidade não precisava vir mais para minha porta. Então a gente distribuía 8.000 refeições todos os dias. Nossa, que lindo, parabéns. Então, assim, eu vivo de muitos milagres. O meu salão tem clientes incríveis, uma equipe fantástica. Você tem quantos funcionários lá hoje? Hoje, trabalhando lá, em torno de umas 20 mulheres, né? Colaboradoras, MEI, temos 3 recepcionistas, tem uma copeira, cabeleireiras, né, manicures, não. E aí, como que é liderar uma... Porque assim, eu vejo você em 2 lideranças aí diferentes. Então, tem uma liderança do seu salão, empreendedora, né, com as suas funcionárias, e a liderança de um grupo, de uma rede gigantesca que também ajudam pessoas. O que é mais difícil liderar? Na verdade, eu acho que os dois é difícil, né? Porque, como eu falei para você, a gente está vivendo uma nova era de pessoas com questões psicológicas muito fortes. Então, eu falo que o meu trabalho, tanto o meu trabalho quanto a ONG, não se trata de cabelo, não se trata de sopa. Se trata de humanidade. Tanto no cabelo quanto na sopa, o que a gente tenta levar é empatia. É o olhar de quando uma cliente que está há meses sem se cuidar, porque teve muitas perdas na família e está numa depressão profunda, e ela descobre que tem forças para ir até o salão. E eu faço um corte de cabelo nela. E ela se olha no espelho e fala, eu tô viva. Eles se foram, mas eu tô viva. E a lágrima rola, sabe? Você deixa ela linda e fala para ela, você tá viva, você é linda. Ganhou o dia, olha como né? você é maravilhosa. E aqui eu não tô falando de situação de poder aquisitivo, de dinheiro. Não, tô falando de seres humanos. E ela se olha, ela vê o quanto ela é maravilhosa, ela sai dali leve, ela sai dali... Não é sobre cabelo. Sabe? Muitas vezes eu falo, não é sobre o corte, não é sobre o cabelo. Então, eu acho que o diferencial na minha vida é isso. É que eu compreendi que não se trata de sopa, não se trata de cabelo, de beleza. Isso mesmo. Se trata de empatia, de gentileza. Todo mundo precisa de um abraço, todo mundo precisa de um sorriso. E eu consigo, como você perguntou, porque eu sou rebelde. Imagina se não fosse, né? Eu sou rebelde. Quem é rebelde consegue. Se não for rebelde, não consegue. Não consegue, é verdade. Eu sou rebelde. Eu estava vendo, dia 13 é comemorado o dia de Santa Dulce dos Pobres. E eu acho aquela velhinha, gente... Ai, o pessoal vai me condenar, que eu tô chamando ela de velhinha. Mas olha, aquela velhinha... Tem umas que tem que chamar, né, velhinha? Que fica naquela... Pensa numa velhinha rebelde, sou apaixonada por ela. E os grandes profetas, aqueles que lideraram, aqueles que foram contra o sistema, eles eram rebeldes, Jesus era um rebelde. Verdade. Então eu sou rebelde, eu acho que é por isso que eu consigo. Por muito tempo eu achava assim, puxa, é difícil ser ilha, porque demorou para a ficha cair. Porque quando eu comecei com os Anjos da Sopa, as pessoas falavam assim, você? Por quê? Fez isso? Porque as pessoas achavam um absurdo, uma pessoa como eu, jovem, né? Bonita, se dedicar a isso. Vaidosa. Aí me vê um vídeo, eu ali tirando o morador de rua da calçada, vestindo ele, dando comida na boca. A imagem não condiz com o que você O pessoal fala, não condiz. Aí as pessoas às vezes chegavam assim e falavam assim, hoje a maioria das pessoas já sabe quem é, mas ia lá na ONG, levando a doação, falava assim, eu queria falar com a Gisele. Eu falei, pois não. Você? Nossa, eu achei que era uma senhorinha. É porque remete muito isso, né? Então... A sopa, a comida, são senhoras que fazem. Senhorinha, eu tô quase, logo eu chego lá, mas ainda não sou. Então, eu entendi que o que era normal para mim, não era normal para os outros. Para mim, sempre foi normal. Então, assim, esse convite que eu tive de uma produtora para ir numa TV, num canal aberto, ela virou a minha chave para isso. Porque ela falou assim, eu gostaria de falar sobre você. Eu falei, não, sobre mim não. Você quer falar sobre a ONG? Ou sobre o salão de beleza? Não. A gente quer falar sobre a pessoa Gisele. Eu falei, mas eu não tenho nada para falar, né? Porque como eu não? Tem ser humano, história. Sou um ser humano normal. Ela falou assim, Gisele, quantas pessoas você conhece? Que tem um mundo cor-de-rosa com a população de rua no portão tomando café. Exatamente. Aí meio que eu... Quem trabalha tanto com beleza, mas acaba enxergando algo além dessa beleza, né? É sobre que ninguém vê, uma beleza que ninguém vê.
É. né? E aí eu comecei a compreender e foi aí que teve essas viradas de chave, são vários detalhes, né? É, E eu falo que é sobre isso, a gente é rebelde, né? é. Esses dias eu estava vendo, tem uma passagem da velhinha, da Dulce, né, que eu gosto Uhum. muito, e até compartilhei, que ela fala para a madre superiora dela assim, ela fala, você não pode deixar esses pobres aqui no galinheiro do convento. Ah, pronto. Você não pode fazer isso, Dulce, de forma alguma. Aí ela olha para a superior e fala, eu não posso, mas você pode. E você vai Você conseguir. é a superior. Aí ela vai lá e consegue fazer do galinheiro um hospital e hoje é um hospital gigantesco em Salvador que faz um trabalho fantástico, cheio de moradores de rua deitado nas calçadas e a história dela por toda parte com UTI, com várias coisas assim. A obra dela, o trabalho dela, a fé É dela, o amor gigantesca, dela. né? Então, assim, a gente tem muita inspiração, né? E eu, desde menina, me inspiro muito, né? Eu falo, as pessoas têm ídolos, cantor, isso, aquilo. Os meus ídolos são todos os rebeldes, né? Ah, Francisco de Assis, Dulce dos Pobres, sim, Teresa de Calcutá, legal. são esses para mim, sabe? Aham, A gente teve o exemplo aí do Papa Chiquinho, né? Que aham, falou: tira essa cadeira de ouro daqui e me traz uma de madeira, sim. né? É, Tipo, o ser porque é humano isso, não quer né? enxergar, né? E é isso que eu peço para Deus, né? Gente, Que mas como que você vê isso? O que que você espera, né? Porque você já tem um renome, né? Nisso tudo, da ONG e do seu salão também, porque, né, então as pessoas, você enche ali de cliente também, graças a Deus, mas assim, você já chegou muito longe, né, com isso tudo. Mas é, ainda eu acho que existe um caminho pela frente. E o que é, que você, até onde você quer chegar? O que que você espera ainda, tanto do seu de salão verdade. quanto da ONG? Eu preciso ter muito dinheiro. É. Essa é a realidade. Eu preciso ter muito dinheiro para alcançar o que eu preciso. Uhum, Eu preciso ter um espaço para dar dignidade para essas pessoas. uhum, E eu tento buscar isso através do meu trabalho como cabeleireira, do meu salão. Eu quero alcançar o máximo possível para não precisar depender de do nada. que não funciona. Uhum, Para eu nunca precisar depender do que não funciona. Então eu vejo tanta gente com dinheiro que poderia fazer tanto e não faz. Tanta gente com poder em redes sociais que poderia fazer tanto e não faz. E eu falo, Deus, eu estou aqui, eu tenho tanto para fazer. Então é por isso que eu luto. Eu luto pelo meu espaço com unhas e dentes. Eu luto pela ONG com unhas e dentes. Porque para mim é muito indigno eu servir um café da manhã e ter que pedir para o meu irmão sair andando e comendo nas ruas, sabe? uhum, Então, assim, você fala, você já alcançou tanto? Não, eu não alcancei. Eu teria alcançado se eu tivesse uma mesa para ele sentar e comer, se eu tivesse um abrigo para nas noites frias eu falar para eles, vamos dormir num lugar quentinho. uhum, Um chuveiro 24 horas para eles poder tomar banho, vasos sanitários para eles poderem fazer as necessidades básicas, uma farmácia popular para eles poderem, né, tomar um remédio, voluntários na área da saúde mental, voluntários. uhum. Porque, gente, quando a pessoa ela é voluntária, ela faz com amor. Coração. Quando ela tem o salário, ela é paga, é muito diferente. É. Né? Então, assim, o voluntário para estar ali disponível tantos dias para poder ajudar psicologicamente essas pessoas. Então, assim, quando você fala assim, você já cresceu, já conseguiu tanto? Não, Não não mesmo. falta. É muito pouco, é muito. Eu Mas o que preciso você faz já é demais. uma grande diferença. É uma grande diferença, mas tem muito mais, sabe? E é tanta gente. Esses dias a minha filha acordou de madrugada, né? E eu falo que o que eu faço, né, a minha família é a herança de tudo isso, meus filhos me mostram muita coisa. E ela foi chorando para minha cama na madrugada, mamãe, mamãe. Eu falei, que foi, filha? Ela falou, eu vi um vídeo que me deixou muito triste. Uhum, Ela viu um vídeo de uma criança na África faminta perguntando para o voluntário se Deus havia esquecido deles. uhum, E ela chorava. Aí o voluntário perguntou para a criança: por que você está falando isso? E a criança falou: porque nós estamos morrendo de fome. Deus esqueceu da gente. E aí eu falo para ela: pesado. filha, um dia a mamãe vai ter condições de fazer sopa lá, tá? Vem cá, dorme aqui. Aí a gente vai lá, a gente vai fazer sopa, vai levar roupa, acolhi ela se acalmou, voltou para a cama dela. E de manhã eu acordei
E a minha filha tinha mandado, ela tem 9 anos, ela tinha mandado mensagens de WhatsApp para mim. Ela me mandou 3 links de como ser voluntário na África. Olha só que Uma legal. criança de 9 É anos. porque você é um espelho, eles já estão crescendo vendo Então, você também quando fazer você isso, fala né? assim, que você já cresceu tanto, né? Você já alcançou tanto. Eu falo sim. No gesto da minha Nossa, filha, com certeza. eu sou mais que vencedora, Sim. mas ainda precisa de muito. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu tiver condições financeiras, o céu é o limite. É, Entendeu? sim. Porque eu posso falar para Pode você, fazer muitas eu coisas. já trabalhei naquele salão dia e noite só pela caridade. É, né? Foram meses e meses e meu marido, ai, senhor. O marido, coitado. E hoje eu já tenho muitos amigos que eu já não preciso mais encher a fatura do cartão de crédito. Ficar, né? Daqueles, né? Eu tenho muitos amigos que levam seu quilinho de alimento e tal, porque quando eu comecei era 70 refeições, hoje nós estamos distribuindo mais de 10 mil refeições. E tá Por vendo mês. como você já chegou longe? Sim. 320 famílias, mais de 600 crianças, sem falar todos os socorros que aparecem diretamente, as ajudas, é uma coisa assim de louco, é muita necessidade. Por dia são tantas necessidades, são tantas situações que a gente olha e fala, puxa, a pessoa só está precisando de comida, sim. comida, né? Então, é sobre isso. Lindo. O Gi, e outra coisa, eu sempre faço uma pergunta no final de todos os meus podcasts, que é o que é o sucesso para você? E você vive esses dois extremos, né? Então, assim, analisando tanto o lado, né, onde você ajuda tantas pessoas que precisam disso, e o lado que você vai ali também cuida das pessoas, mas para um outro lado ali da beleza, né, e tudo mais. O que é o sucesso? Vendo tudo isso, vivendo no meio disso tudo, o que é o sucesso para você? Sinceramente, eu acho que o sucesso para mim é eu ter tanto amor, sabe? Eu ser muito amada. Sou amada por muitos, odiada por pouquinhos. E amada por muitos. Eu acho que esse é o sucesso para mim. E é eu estar à frente de tudo isso, eu ter 3 filhos, um marido, uma ONG, mais de 3 mil pessoas em situação de rua, né? Centenas de clientes, a minha equipe trabalhando para mim, pessoas do bem que vêm, quando é do bem, vem e fica. É ter todas essas pessoas, é conseguir ter empatia e olhar para cada um com um olhar humano, entender a dor de cada um, sem precisar de nenhuma tarja preta. Ah, isso é ótimo! Isso é ótimo! Isso é sucesso, né? Ô, Gi, porque eu sou rebelde, mas sim. ainda tô... Ó, o rebelde também tá aqui no vocabulário dela. Então, assim, para essas meninas que estão começando também a empreender, porque eu vejo que a área da estética, da beleza, tá cada vez mais em alta aí no mercado de trabalho. Isso. Então, dá aí um recado para esse pessoal, para essas meninas que estão começando, que às vezes vão se inspirar também, você na sua história, né? Dá um incentivo aí para elas. Eu sempre falo para todo mundo. Agora, por exemplo, eu tô até proporcionando 2 cursos grátis, 1 ano de vivência no meu espaço para alguém que tenha necessidade, que tenha um sonho de ser uma profissional da beleza. Sempre falo, ter coragem. É acordar pela manhã, quer trabalhar com a beleza? Acorde pela manhã, se olhe no espelho e fale, eu trabalho com a beleza. Passe um batom, um blush, se arrume, porque você precisa ser a primeira a se amar, para depois conseguir fazer com que o seu cliente se olhe no espelho e comece a se amar também. É isso que eu falo para quem quer ser uma profissional da área da beleza, seja qual for o ramo, estética, manicure, cabelo, eu falo para elas, vocês podem ser o que vocês quiserem. Você sabe que o meu salão foi eleito já o 2º ano o melhor salão da cidade de Santo André. Parabéns! As clientes, existe um negócio lá de melhores do ano, melhores do ano. Do nada o pessoal começa a dizer, Gisele Capelli, e depois chega aquele prêmio, aquele quadro. E aí eu fiz uma confraternização com a minha equipe essa semana, e eu falei, o que eu posso entregar para a minha equipe? E aí eu mandei reproduzir um troféu para cada uma. Que legal! Cada manicure recebeu o troféu de melhor manicure, de melhor cabeleireira. E eu falei para elas, você é a melhor. Você precisa acreditar que você é a melhor. Porque quando você acredita em você, todo o resto conspira ao seu favor.
É isso, É. essa é a dica. E a liderança disso também, né? Quando você tem alguém que incentiva, né, o seu É. funcionário, que mostra para ele que ele está na direção certa, isso Isso, faz toda a diferença toda a também, né? diferença, é. Que E eu legal. sempre falo isso para elas. Eu falo assim, a minha vida inteira eu me inspirei em quem estava bem. É, sim. Tentei ajudar quem estava mal, mas me inspirei em quem estava bem. Então, todos os lugares que eu trabalhei, eu olhava. Quem se destaca aqui? É. Quem está bem? O que ele faz para conseguir? E tentava me espelhar, além do espelho, né? Me espelhar naquela pessoa. E eu achava isso fantástico. E foi assim que eu consegui. Tá. Dando sempre o meu melhor, querendo sempre o melhor e alcançar o melhor. Sim. Né? E essas meninas que podem fazer a vivência, como que vai funcionar isso? Como elas podem se cadastrar para viver isso? Como que funciona? Elas vão passar a vivência de 1 ano no espaço, elas vão receber certificados, elas vão aprender a ser cabeleireira Legal. e talvez até uma oportunidade de trabalho no meu espaço, né? Que legal. Aí a gente vai fazer uma seleção dessas meninas, acima de 17 anos, né? Que é o ideal, jovem aprendiz para iniciar, e não tem um limite de idade, né? Porque a gente sabe que a gente tem mulheres fantásticas. No meu espaço eu tenho mulheres de 60 anos, 70, 50, super jovial, linda, que ninguém fala que tem essa idade e tá lá trabalhando com a beleza, porque hoje em dia não tem mais Sim, não tem mais isso. Não existe mais isso de idade, não. Eu dou oportunidade para todas. Nunca é tarde para começar. Exatamente. Né? E me fala agora, divulga o seu salão. Né? Vocês querem conhecer, basta seguir Gisele Capelli Embelezamento. Nós estamos na rua Javri 449. E lá, como vocês podem ver, também tem a ONG Anjos da Sopa do ABC. É só seguir a página dos anjos, @Anjos da Sopa do ABC. E de quem quiser ajudar vocês com o Anjo da Sopa, como que pode fazer? Vocês recebem doação? Recebemos. As doações dos Anjos da Sopa que a gente necessita são alimentos não perecíveis. Existem os dias certos que vocês podem levar legumes para a sopa, os perecíveis, né? Nós aceitamos roupas em geral, porque temos também o brechó. Aquelas roupas que não são básicas para a população em situação de rua, a gente leva para o brechó para vender e transformar em alimento para a população de rua. Então, é super bacana, toda roupa é bem-vinda, desde que esteja em bom estado, não recebemos rasgados, sujos, calçados também, embalagens de margarina de 500 gramas com tampa higienizada, outro tipo de embalagem a gente não recebe, a não ser que seja aquelas redondinhas de 500 gramas de micro-ondas, né? E cobertor, gente, minha maior dificuldade é cobertores. Porque cobertor é um artigo que salva vidas. Sabe? Ai, nesse frio, é tipo, ocasião, na verdade, né? Acho que tipo quando as pessoas morriam e ainda não tinha penicilina. Sim. Então, o cobertor para nós da ONG Anjos da Sopa é a penicilina, porque ele pode salvar muitas vidas. Infelizmente, nesse inverno, já morreram muitas pessoas em decorrência do frio. Inclusive, aqui em São Bernardo foi o maior número de mortes. Aqui? E eles são enterrados como indigente e nem vira estatística. A gente fica sabendo e fazendo os nossos números pessoais. Caramba! Foram muitos mortos. Ano passado, nós não tivemos em Santo André, graças a Deus. Mas esse ano está triste. Vocês chegaram a vir para essas outras cidades ou não? Como assim? Assim, para ajudar também nas outras cidades. Os Anjos da Sopa entrega sopa, cobertores em São Bernardo, São Caetano, Santo André e Mauá. Tá. A equipe sai em 10 equipes para todo o grande ABC. À noite eu passo por lá também vejo um grupinho, né? Ali na frente. A gente sai em 10 carros, a gente sai com 800 refeições para ver como eles estão. E é um trabalho árduo, né? Fora as famílias e as crianças. A maior parte das famílias cadastradas são crianças especiais, né? São mães atípicas, que vivem dentro de barracos, dentro das comunidades, em costas. Então, a gente tem também toda essa seleção aí de famílias para poder receber a cesta básica e a sacolinha. Sim. E aí, os dias certos para entregar isso lá, como que funciona? Lá funciona de segunda a sábado, das 7 às 8 da noite, todos os dias. Só o domingo que não, que o domingo a gente descansa. Sim. Gente, que lição, hein, Gi? Gostou? Nossa, amei! Olha, gente, eu passo lá na frente, realmente é um trabalho muito sério, né? Um trabalho que eu fico arrepiada de falar, porque eu acho que realmente atingir, né? Esse grupo que vocês têm, forte, unido, de tantas pessoas, podendo fazer isso aqui no Grande ABC é maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Eu sou muito grata pelo carinho recebido, pelo amor que a gente recebe de todo mundo, pela transparência, por tudo e por a gente se manter de uma forma tão limpa, tão bacana. Sim.
Parabéns, que vocês vão, né, além, muito longe, que vai conseguir chegar onde você quer. Se Certo? Deus quiser. Vamos, Ó, vamos trabalhar. daqui um Vamos tempo, trabalhar. vamos voltar com a Gi aqui para ela falar o que ela já alcançou de novo. Opa, com a Certo? sede. Temos a sede dos Anjos da Sopa, hein? Sim. Então, passou o seu Instagram também do. Passou, já passei do Passou do salão, Instagram? passei dos Anjos da Sopa. Fechou. Ah, e também Ah. para você que está em Sorocaba. Olha lá. Eu tenho um estúdio de sociedade com a Luciana Alves em Sorocaba, @Luciana Alves Sorocaba. Vai visitar lá que você vai ter um pouquinho do espaço Gisele Capelli em Sorocaba. Gente, a mulher já tá criando, ó. Empreendedora! Meu Deus, arrasou. Gi, muito obrigada por você ter vindo. Amei sua história, amei tudo que você faz. Parabéns, muito Gratidão, sucesso. E viu? que todos os anos você ganhe lá a plaquinha do melhor Amém. salão e tudo. Amém, já tô acostumada. Não Devia vou ter saber trazido, né? Não Uma aqui vou pra saber mostrar. viver sem. Acostuma, né? Ai, que Bacana, delícia. Bacana. Gente, é isso. Muito obrigada por ter assistido. Curta, compartilha uma história aí pra gente levar fora, né? Muita gente ficar sabendo. Ajudem, né? Sigam a Gisele, Anjos da Sopa também. Se puderem ajudar, vocês que são de Santo André, vão lá, Do ajudem. Brasil inteiro. Exatamente. Dá pra receber também, né? Sim, o Brasil todo manda embalagens, potinhos de margarina pelos correios. Ai, que legal. Então pra ajudem, Existem gente. várias formas de ajudar. A campanha do cobertor pode estar em qualquer lugar do Brasil. Mandar também, Pode né? doar cobertores. Sim, tá vendo? Se cada um fizer um pouquinho, né? Quanto não consegue alcançar, né? Verdade. Então, gente, obrigada. Então, fiquem ligados também aí nas nossas redes sociais, que logo eu conto pra vocês quem será o próximo episódio. Ai, Um beijo.